Etapa ensino médio, matemática, noções intuitivas de função, primeira série, aula 1, segundo bimestre. Conteúdos: noção intuitiva de função, definição de função por meio de esquema de flechas, diagramas, representação de funções a partir do esquema de flechas. Objetivo: compreender a noção de função e as características da interdependência entre variáveis ou grandezas. Qual o valor pago para encher o tanque de combustível de um automóvel? Depende. Depende do tamanho do tanque, do valor do combustível. Quanto tempo leva uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro? Também depende. A viagem será feita de carro, de ônibus ou de avião. Cada um tem o seu tempo. Então, observem que, no caso do primeiro, o valor pago depende da quantidade de combustível e do preço. No segundo caso, depende do veículo, porque eles têm velocidades diferentes. Mas depende de grandezas. Intuitivamente, função é uma relação de interdependência entre duas variáveis. Por exemplo, o valor pago no abastecimento de um veículo depende da quantidade de combustível abastecido e o valor por litro do combustível. Então vamos lá. O valor cobrado na bomba de gasolina depende da quantidade de combustível com a qual se abasteceu o carro. Então, se o preço do combustível for R$ 4,10, qual é a expressão matemática que define o valor pago, P, em reais, em função da quantidade de X de litros abastecida? Então, veja bem. Se o preço é R$ 4,10, se você colocar 1 litro, você vai pagar R$ 4,10. Se você colocar 10 litros, você vai pagar R$ 41. Se for 20 litros, serão R$ 82. E assim sucessivamente. Mas vamos usar uma tabela. Então veja bem. Para 1 litro, 4,10 vezes 1, 4,10. Para 5 litros, 4,10 vezes 5, 20,50. Para 10 litros, 4,10 vezes 10, 41. Para X litros, 4,10 vezes X igual a P. Então a expressão matemática, que é a função, é P igual 4,10 vezes X. O P seria o nosso Y aí. E o Y depende do X. Porque o que muda lá é o X, que a gente determina. Eu determino se eu vou colocar 1 litro, 5 litros, 10 litros ou mais. E, dependendo dessa quantidade, vai ser o preço que eu vou pagar. Então, o Y vai depender do X. Por isso que fala aqui de interdependência. Dependendo do valor do X, é o valor do Y. Então, vamos lá. Vamos considerar dois conjuntos, sendo que o conjunto A é composto pelos valores das variáveis quantidade de combustível abastecido, L, e o valor a pagar no abastecimento, em reais, sendo que o valor do litro do combustível é uma constante. Então, são os mesmos dados lá da tabela. 1 litro passou pela função, e é lá, 4,10 vezes x. Então, 1 vezes 4,10, 4,10. 5 vezes 4,10, 20,50. 10 vezes 4,10, 41.
15 vezes 4 e 10, 61. Observe que tem um conjunto de partida, que é o A, e passa pela função e chega no conjunto de chegada, que é o B. No A estão os x, né? E no B estão os y, que são o valor a pagar. Definição. Dados dois conjuntos A e B não vazios, porque se eu não tiver nada no x, por exemplo, não vai acontecer nada. Uma relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B, ou função definida em A com imagem em B, se e somente se para todo x pertencente a A existe um só y pertencente a B, tal que x e y pertencem à função. Então lá, o x passa pela função, chega no y. A função f transforma o x pertencente a A em y pertencente a B. Resumindo, para ser uma função, todo elemento do conjunto A, veja bem, todo elemento do conjunto A, que chamamos de domínio, deve ter um único correspondente no conjunto B, que chamamos de contradomínio. Então, o A é o domínio, o B é o contradomínio. Além do domínio e do contradomínio, temos também o conjunto formado pelos elementos do contradomínio que tem uma relação com o domínio. Chamamos esse conjunto de conjunto imagem. Observe que temos os conjuntos. Então, o domínio é o conjunto A, que é x, y e z. O contradomínio, que é o B. Então, é o A, B e C. E a imagem? A imagem é o B e C, que são os únicos dois do contradomínio que têm relação com o domínio. Para compreender melhor, pense em produtos no supermercado. Todos os produtos devem ter preço, mas um único preço. Então, no diagrama, observe que o X tem o preço C, o Y e o Z têm o preço B. Sobra o A, mas aqui não tem problema nenhum. Eu não posso sobrar elementos no domínio, que é o caso do A. Mas no contradomínio, pode sobrar elementos. Então, exercitando. Determine se cada um dos diagramas abaixo representa uma função ou não. Então, tem aí, na primeira da esquerda, em cima, tem o domínio, o A, e o contradomínio, o B. Cada um deles tem 3 elementos e os 3 têm ligação. Tem uma relação entre eles. Então, observe que cada um do domínio tem uma única relação com o elemento do contradomínio. Então, o primeiro é uma função. No segundo, eu tenho 3 elementos no domínio e 4 elementos no contradomínio. Observe também que todos os elementos do domínio têm uma única relação com os elementos do contradomínio. Está sobrando um, mas como já foi falado, não tem problema. Quem não pode ter sobrando é no domínio, no contradomínio pode ter. No terceiro, tem lá 3 elementos no domínio e 3 elementos no contradomínio. Os 3 elementos
do domínio tem uma única relação com um elemento do contradomínio. Percebe que todos estão ligados com um só. Aí seria o caso, se fosse supermercado, que são 3 produtos que têm o mesmo preço. E sobram os outros preços lá, que não tem nenhum produto. Nos de baixo, na esquerda, observe que aqui já peca pelo todos, que tem um elemento do domínio que não tem relação nenhuma com o elemento do contradomínio. Então, isso aqui não é uma função. No segundo, que da direita, eu tenho 2 no domínio e 3 no contradomínio. Porém, observe que um dos elementos do domínio tem relação com 2 elementos do contradomínio. Esse caso aí seria um produto com 2 preços. Isso não pode. Então, isso também não é uma função. Vamos lá, atividade 1. Um empreendedor produz salgadinhos para a festa. Os preços dependem da quantidade que for encomendada, mais uma taxa fixa de R$ 15 para o frete. Sabendo que a cada 100 salgadinhos o valor cobrado é de R$ 35, ou seja, R$ 35 o cento. Qual é a expressão que nos fornece o valor a ser cobrado, P, em função da quantidade vendida, X? Pausa o vídeo aí e tenta resolver. Continuando. Sabemos que a cada 100 salgadinhos, então a cada 100, o valor cobrado é de 35, mais uma taxa fixa de R$ 15 para o frete. Então o preço a ser pago, que é o nosso Y, é 15 mais 35 vezes X. Se for 1 cento, vezes 1. Se for 2, vezes 2. E assim sucessivamente. Então, a função é P igual a 15 mais 35 vezes X. Pelo esquema de flechas aqui. Quantidade, cento, valor cobrado. Então aqui eu tenho 1 cento, 1 cento e meio e 2 centos. Passando pela função, P igual a 15 mais 35, no caso o X é 1, 35 vezes 1, que dá total, que é o Y, que dá 50, que é o preço a ser pago. Para 1,5, então P igual a 15 mais 35 vezes 1,5, que dá 67,50. Para 2, P igual a 15 mais 35 vezes 2, que dá 85. Observe que existe apenas uma correspondência da quantidade para o valor cobrado. Então, para cada quantidade tem um único valor a ser cobrado. Então, o conjunto de partida, que é o domínio, o conjunto de chegada. Partiu do A, do domínio, tem um único elemento no contradomínio. Atividade 2. Alguma das relações a seguir representa a função de A em B? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Ó, observe aí. Eu tenho domínio, contradomínio, mas o X ele tem 2 ligações. Seria um produto com 2 preços. Então, isso não é uma função. Está escrito aí, temos um elemento em que A está associado a 2 elementos em B. Então, produto com 2 preços não vale. Então, não é função. Na B, aqui ela está pecando pelo total, todos, porque o Y não tem relação nenhuma. Então, temos um elemento em A que não está associado a nenhum elemento em B.
Então, também não é um diagrama de uma função. O que aprendemos? Função é uma relação de interdependência unívoca entre variáveis, ou seja, o y depende do x. O valor do y vai depender do valor do x. Você substitui o valor do x na função e chega no valor do y. E o x é, por exemplo, se fosse no abastecer, é você que define. 1 litro, 10 litros, 20 litros, 30 litros, é você que define. Dependendo desse valor do x, passa pela função, você substitui esse valor na função e vai chegar no valor que é do y. Então, a função f transforma x pertencente ao a em y pertencente ao b. Isso foi elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação e de Esporte do Estado do Paraná, e nós estamos utilizando aqui. Até mais.